Então, bom dia novamente. É muito gratificante, fico muito feliz de ver todo esse auditório lotado, né? E ainda tem mais gente para chegar, tem escola que está vindo ainda, né? Teve uma escola, por exemplo, que deu um probleminha com o ônibus, mas daqui a pouco está chegando, né? Então sejam muito bem-vindos, né? Esse espaço, esse auditório muito legal, né? A gente está numa universidade pública, né? De repente algum aluno daqui pode ambicionar entrar nessa universidade, por exemplo, né? Depois, quem tiver tempo, né, pode passear um pouco aí pelo Lajado, né? Temos o Museu do Café para conhecer, né? E vários outros lugares, tá ok? Tá? Então, pessoal, no início a gente vai ter algumas falas, né? São falas breves, rápidas, mas importantes, né? Então, eu vou chamar então a dirigente regional, Rosilene Aparecida Palugan Vargas, para fazer a abertura aqui da nossa 6ª mostra de curta-metragem da Diretoria de Ensino de Botucatu, tá? Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. É um dia de muita alegria, de muita satisfação, poder ver, né, todos os nossos adolescentes das escolas estaduais com entusiasmo, com uma cara de feliz, né, a gente vê, querendo mostrar o trabalho que realizaram, um trabalho em equipe e uma oportunidade de aprender com o outro, né? Quanto vocês aprenderam fazendo esse curta, que tiveram que pesquisar, tanto em questão de conceitos, né, quanto na questão de valores, né, de respeito, de solidariedade. Tudo isso é um grande aprendizado, é um trabalho magnífico que o professor Marco tem conduzido, né? Parabéns ao professor. 6º ano, né, a 6ª mostra, e todas elas, cada ano aprimorando, todos os anos ela foi um sucesso. Eu não consigo ficar o tempo todo, mas eu faço questão de vir, de presenciar esse momento, porque deixa a gente feliz, né? Traz uma satisfação. É muito gostoso estar nesse ambiente, né? Tem uma energia muito positiva, momento de muita alegria de poder ver os jovens, né, aprendendo, ensinando, né, colaborando uns com os outros. Estava comentando aqui, né, com a psicóloga, a gente ouve falar, os alunos não querem aprender, os alunos não gostam. E isso aqui é a prova contrária, né? A gente vê os alunos aqui com alegria, com satisfação, respeitando os outros, né? Ouvem as pessoas, assistem o curta, ouvem a explicação de cada um. Então é um momento de muita alegria, de muita satisfação. Nós divulgamos isso, né, de todas as formas possíveis. É um maravilhoso trabalho, né? Muito obrigada por todos os professores, toda a equipe da escola que apoiou e principalmente, né, vocês, nossos queridos alunos, que são o nosso foco, né? A aprendizagem de vocês. E sem vocês não existiria, né? Nós não estaríamos aqui, não existiria esse trabalho. Então, muito obrigada por esse momento mágico. Bom, pessoal, esse ano, né, pensando nas mostras anteriores, né, sempre a nossa mostra teve um tema, né? Sempre a gente teve um tema. Por exemplo, a primeira mostra foi sobre cultura afro-brasileira, por exemplo, né? E eu sempre achei que uma mostra deveria ter um tema, né? E daí, eu entrando em contato com o professor Tiago, que é do Instituto Federal, ele organiza uma mostra com tema livre, né? Então, daí, no começo do ano, nós fizemos uma votação entre os professores que tradicionalmente participam da mostra, né? E depois dessa votação, a gente resolveu esse ano fazer com tema livre, né? Eu penso que tanto a mostra com tema livre é interessante, como também focado num determinado tema. As duas formas são interessantes e esse ano a gente utilizou o tema livre, né, uma experiência legal. Inclusive, né, professores e alunos, quando forem falar, podem fazer alguma avaliação, o que acharam, o que sentiram e assim por diante, tá? Eu assisti os curtas, né, e tem uma variedade de curtas bastante interessantes, né? Então, por exemplo, né, tem o curta da Escola Cardoso de Almeida, é um filme de terror, né? Então, segurem nas cadeiras aí que vem um filme de terror, né, que eles fizeram uma brincadeira, né, com o antigo nome da escola, que é a Escola Normal, né, então Escola Paranormal, né? Então, bastante interessante, né? A escola Naércio Miranda de Bofete vai focar o Holocausto Brasileiro, né? Para quem não sabe o que foi, né, há 60 anos atrás, num hospital psiquiátrico, né?
pessoas eram muito maltratadas, barbaridades eram cometidas, né? Tipo uma coisa parecida com o nazismo, né? Até venda de cadáveres acontecia nesse local, tá? Temos o curta da escola de Pardinho, Napoleão Corulli, que eu falo que é um curta poético, experimental, né? O que seria um curta experimental, né? É diferente de um curta mais convencional. Um curta mais convencional, ele tem uma história mais linear, mais didática, vamos dizer assim, que é interessante também, óbvio, né? E um curta poético, um curta instrumental, é que ele se arrisca mais, né? E aí a gente vai ter um curta focado nos olhos das pessoas, né? Da escola Raimundo Sinta, por exemplo, eles investiram na questão do caipira e do meio ambiente, remetendo à figura do Mazzaropi, tá? E tivemos vários curtas falando sobre a questão da depressão, do bullying, né? Do suicídio, que são temas importantes que permeiam a nossa sociedade, faz parte da nossa sociedade, certo? Então, é uma temática que foi bastante feita, né? Os alunos escolheram falar sobre isso, né? Então, nas mostras anteriores, nós convidamos alguém para falar sobre o tema. Então, por exemplo, ano passado veio a Marina, que é médica do coletivo Genis, né? Que ela falou sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Na anterior veio o Murilo Melo, do Instituto Tapoti, que falou sobre questões ambientais das cidades da nossa diretoria, né? São 15 municípios que compõem a nossa diretoria, né? E hoje, pessoal, nós convidamos, vão ter a alegria e o prazer de receber uma psicóloga, que é a Beatriz Stamato, né? Ela é psicóloga, ela é doutora pela Universidade de Córdoba, na Espanha, e ela é professora na Faculdade Galileu, e ela é membro do Instituto Giramundo, que é uma ONG bastante importante de Botucatu, que cuida da parte ambiental, tá? Então eu vou passar a palavra para ela, tá? Então, Bia, seja bem-vinda, o microfone é seu, obrigado. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Eu estou tão feliz de estar aqui. É sério. Se eu sentar aqui não tem problema não, né? Não é porque eu vou falar muito, é só porque a gente já chega na sexta-feira cansado. Bom, Marco me convidou para falar sobre esses 3 assuntos difíceis, né? Depressão, bullying e suicídio. E eu queria falar brevemente sobre isso, mas perguntando primeiro para vocês aqui, quem já teve na família algum caso de depressão, levanta a mão. Olha só, olha quanta gente. E quem que infelizmente vivenciou de maneira mais próxima o suicídio de alguém? Não é pouca gente, né? Aí tem um outro tema que é quem já sofreu bullying ou algum tipo de, vamos dizer, vivência parecida com bullying. Levanta a mão. Eu acho que todos nós já vivemos isso, né? Bom, esses 3 temas são temas que se entrelaçam. Eles são temas que são frutos, são sintomas de uma sociedade que está doente. Não é só mero problema focado. Ah, não, aquela família tinha problema. Ah, não, aquele sujeito veio daquele bairro que é violento, então é por isso. Na verdade, é um problema que permeia todos nós. Todas as camadas da sociedade. Esses 3 assuntos são assuntos sérios e graves que mostram que a nossa sociedade está doente, está sofrendo alguma coisa, é um reflexo de uma sociedade doente. Vocês concordam comigo? Muito bem. Tem uma autora que eu gosto demais, e vocês já devem ter ouvido falar dela, e ela se chama Simone de Beauvoir. Ela foi companheira do Sartre. São filósofos existencialistas, né? Filósofos, vamos dizer, mais contemporâneos, né? Que na década de 60 desenvolveram uma teoria chamada teoria crítica, da teoria crítica para o existencialismo. E ela dizia uma coisa muito legal, que não há outra saída para o preenchimento desse vazio existencial que todos nós, seres humanos, sofremos, se não houver 2 ações que o ser humano também é capaz de realizar. Uma delas é
a militância no sentido de ter uma causa. É preciso que todos nós tenhamos uma causa para lutar, uma causa para defender, porque isso preenche o nosso vazio existencial. E a segunda modalidade de saída dessa situação é a arte. Ela diz que a arte e a militância são duas coisas que preenchem esse vazio que o ser humano sente, que protege, né, que completa. Então eu estou aqui numa mostra de curta-metragem que é arte, mas não é só arte, é também militância. Porque Simone de Beauvoir dizia, você não pode depositar no outro a tarefa de preencher o seu vazio. Porque muita gente vive a vida buscando alguém para completar a si mesmo. A gente deve tentar completar esse vazio por meio de estratégias que nos deixem independentes. E Simone de Beauvoir acerta na mosca quando ela diz assim, estas duas estratégias, a arte e a militância. E vocês estão aqui apresentando filmes que falam disso, falam de arte e falam também de militância. Então, depressão, suicídio, bullying são sintomas de uma sociedade doente. Como fazer para a sociedade se curar? Por meio da arte, por meio da militância. Então eu, como psicóloga, sempre que vem na clínica uma pessoa, né, se queixando de uma depressão, se queixando porque não encontra sentido na vida, porque se sente com um vazio muito grande, eu tento dialogar com essa pessoa num nível em que ela possa, de maneira independente, não dependendo de outras pessoas, se curar. E a arte e a militância, uma causa, são boas maneiras de fazer isso. Bem, não é só isso. A depressão, ela também pode ter um fator, vamos dizer, fisiológico, né? Pode ter uma descompensação bioquímica do cérebro que faz com que a pessoa entre em depressão. Agora, normalmente os casos de depressão são fruto de uma história, né, de traumas, uma história de pressões. E o bullying, por exemplo, é um elemento que pode levar e desencadear um processo de depressão, que pode ter uma culminância no suicídio. Portanto, quando a gente fala de bullying, a gente fala o que há de errado numa sociedade em que, ao invés das pessoas se apoiarem, se solidarizarem, cooperarem umas com as outras, elas estão criticando umas às outras, apontando os seus problemas, evidenciando suas falhas. O que acontece com essa sociedade? Nós estamos vivendo um modelo econômico que se chama capitalismo, e o capitalismo, ele incita a competição. Nós estamos o tempo todo tendo que responder a esse estímulo horroroso que é o estímulo da competição, ao invés do estímulo da cooperação, da solidariedade. Nós, seres humanos, somos solidários por natureza, porque sem a solidariedade não teríamos chegado até aqui milhares, milhões de anos depois. Só em grupo a gente consegue fazer as coisas. E o que há com este modelo econômico que nos incita à competição e que tem feito com que a sociedade fique cada vez mais depressiva, cada vez mais próxima de situações extremas como o suicídio. Então, se depressão, bullying, suicídio são sintomas de uma sociedade doente, nós precisamos entender o que há de doente nessa sociedade. E talvez o modelo econômico capitalista selvagem possa estar nos indicando de que não é exatamente por aí. Talvez a gente deva pensar uma sociedade baseada em outras relações. Não estou dizendo para jogar fora tudo que a gente acumulou, que o capitalismo eventualmente não tenha determinadas coisas que nos ajudem, mas a gente deve olhar com um olho crítico e não reproduzir nas nossas relações o que o capitalismo faz a gente reproduzir nas relações econômicas, que são relações de exploração. Então, se eu aponto no outro uma fragilidade que o outro tem, é porque eu me sinto frágil. Muitas vezes é um processo de compensação. Muitas vezes isso acontece nesse sentido. Então, quando você está acusando alguém de ter uma fragilidade e está apontando isso para que todo mundo enxergue, isso depõe mais contra você do que propriamente contra a pessoa. E você está reproduzindo um modelo que tem feito tanta gente ficar doente. Tá? Então,
Eu acho que esses são apontamentos importantes da gente dizer. A outra coisa que eu gostaria muito de dizer é que a gente não vive só um sistema econômico que nos incita à competição. Nós também vivemos uma relação onde há a supremacia de um gênero sobre os demais gêneros. E esse é um outro tema que a gente tem que falar quando a gente fala sobre depressão, bullying e suicídio. E nós temos que falar sobre uma palavra, sobre um conceito recente que se chama masculinidade tóxica. Alguém aqui já ouviu falar da masculinidade tóxica? Levanta a mão. Masculinidade tóxica é um conceito que a gente deve, se tem aqui na sala professores e professoras, trabalhar nas turmas. Porque a masculinidade tóxica é que tem levado meninos principalmente ao suicídio. Vocês sabiam de cada 10 suicídios, 8 são de homens? Homens, jovens, meninos. É a segunda principal causa de morte da juventude, é suicídio. E o suicídio, ela não tem só a origem nesse modelo econômico competitivo, nesse vazio existencial que a gente consegue superar pela militância e pela arte. O suicídio também tem a origem nesta relação de masculinidade tóxica, que é você estar o tempo inteiro apontando para o seu colega, né, que ele é menos homem que você, que ele é mais sensível, que ele é mais, vamos dizer, delicado no sentido de estar atento às questões que são para além do físico, do material, do competitivo. A masculinidade tóxica, ela faz vítimas em todos os lugares. Ela faz vítimas nas escolas, ela faz vítimas nas famílias, ela faz vítimas nas ruas, porque a masculinidade tóxica impede a revelação, a expressão do gênero que a gente quiser expressar. Ela impede as pessoas de serem o que elas querem ser. E isso é muito injusto. Quando a gente vê um colega falando, tipo, você tá chorando aí, tá com mimimi, você é um marica. Quando a gente ouve essa expressão, a gente está impedindo o sujeito de expressar a sua sensibilidade da maneira que quiser. A gente deveria, ao contrário, se solidarizar e dizer parabéns por você ter sido forte o suficiente de, contra tudo e contra todos, assumir o seu gênero. Assumir que você é sensível, assumir o seu choro. Porque o choro é uma expressão positiva, ela alivia. A poesia, a sensibilidade, ela faz a gente acessar coisas que a gente não acessa normalmente, porque a nossa sociedade está pautada na ideia do consumo, do material. Portanto, esses 3 elementos que eu trouxe, e eu gostaria de encerrar, porque o mais importante é ver vocês expressando essa arte e essa militância, são essas. Vamos falar sobre masculinidade tóxica nas escolas. Vamos falar sobre sistemas econômicos que incitam a competição, né? Porque isso é importante. E vamos produzir muita arte e muita militância para mudar o mundo. Parabéns para vocês, eu estou muito orgulhosa de ter vindo aqui hoje. E boa sorte aí nas projeções, tá? Nosso muito obrigado a Bia pelas palavras, muito interessante, muito legal, parabéns para ela. E vamos então agora, pessoal, dar início à nossa sessão de curtas, né? Então, como nos anos anteriores, a gente vai exibir um bloco de curtas, vamos começar com 6 curtas, e aí chamamos os professores e os alunos aqui, vir aqui para frente, para falar bem resumidamente, cada escola fala resumidamente sobre o seu curta-metragem, e depois a gente segue para outro bloco de curtas, e assim a gente vai seguindo, tá? Então, eu vou pedir o Paulo lá da luz, se puder apagar as luzes, né? Então, a primeira escola vai ser a Escola Francisco de Oliveira Faraco, que é a escola de São Manuel, tá?